Eu estava em uma fila com muita gente, uma porta grande, dessas portas tão lindas que dá para ver que são de madeira, é isso mesmo? Era antiga, assim, tipo colonial. Exatamente, mas uma porta linda, era pintada, mas maravilhosa, e muita gente naquela porta esperando poder ver seus entes queridos. Bom, bueno, faz muito tempo que eu queria te contar isso, porque sempre assisto ao seu programa e, bom, na verdade eu ouço tantas coisas, não é? Que sempre quis contar o sonho que eu tive. Olha, Ainda me emociono ao pensar nisso, mesmo após tantos anos. Em 2016, meu sogro faleceu. Ele faleceu. Eu estava grávida da minha filha, que agora tem 7 anos. E então ele faleceu, e você sabe que sempre dentro de mim eu não fui vê-lo. Sabe quando ele foi velado, né? Porque eu estava grávida, tinha passado por situações ruins e o médico não me deixava passar, digamos, por emoções fortes, então ele não me deixou. Então, bem, eu tive que ficar em casa e não fui ao enterro. Sabe que sempre ficou em mim esse desejo de poder dar um abraço nele quando ele se foi, sabe? E eu sempre dizia isso para o meu marido. E bem, eu sempre fui muito crente, acredito fielmente em Deus e sempre pedi a Deus para poder ter esse encontro, não é? Para poder dar esse abraço que tanto me fazia falta. E bem, um dia eh, eu sonhei, mas foi algo tão real que Deus me fez tirar, digamos, essa preocupação que eu tinha dentro de mim. Sonhei com ele, sonhei que eu estava em uma fila com muita gente, uma porta grande, aquelas portas tão lindas que parecem de madeira, é isso mesmo. isso sim, tipo colonial. Exatamente, mas uma porta linda, era pintada, mas maravilhosa, e muita gente naquela porta esperando para poder ver seus entes queridos. E eu sentia que estava ali, não é? Estava ali esperando para vê-lo. E o que acontece quando aquela porta se abre? E vem uma senhora, abre a porta, e quando essa porta se abre, eu vejo do outro lado uma luz branca intensa. Uma senhora saiu e perguntou: Você está esperando quem? E eu disse: Não, eu estou esperando para ver meu sogro, falei para ela. Ah, tudo bem, ela disse. Me pediu o nome dele, eu disse, e ela o chamou e ele veio. E ele veio e me disse: Oi, Rose, e perguntou: O que você está fazendo aqui? E eu disse: Não, eu vim porque, antes de tudo, eu queria te dizer: se você me deixar, quero te dar um abraço. E nisso, quando eu abracei ele, senti todo aquele amor, sabe, que a gente tem, né, pela pessoa, que não pôde dar no momento certo, que deveria ter sido. E então eu abracei ele, disse o quanto eu o amava e que lamentava não ter estado no momento em que deveria ter estado por causa das situações que eu tinha passado. Ele dizia que me compreendia. E depois ele me pegou, sentou numa cadeira de madeira, cruzou as pernas, me segurou e disse: Todos estão lá e eu estou bem aqui, ele me dizia. Porque minha preocupação também era saber como ele estava vivendo, não é? Como é quando morremos, né? No fim das contas. Claro, claro, mais ainda porque eu sabia que tinham feito coisas aqui na Terra que, digamos, estavam erradas, não é? E, bom, eu queria saber isso também, como ele estava lá, em que lugar ele se encontrava. E não. E ele pegou e me disse: Diga para todos ficarem tranquilos que eu estou bem aqui. E eu gosto do lugar onde estou, ele me dizia, e isso foi algo que me marcou. E depois, quando acordei, juro que abracei meu marido e contei para ele, e ele pôde passar essa mensagem também para os irmãos, não é? Que os irmãos também estavam com isso, querendo saber como o pai deles estava, onde quer que ele estivesse e que ele estava bem. Então, essa foi a minha experiência com meu sogro, de saber que ele está bem. E, bom, como eu te disse, de vez em quando eu tenho encontros com ele, ele fala comigo, me pergunta sobre as coisas, e toda vez que eu conto as coisas para ele, ele ri. Sempre aquele sorriso que ele tinha nunca some. E eu conto para o meu marido, e até hoje ele se emociona quando eu conto as coisas, não é? Mas foi uma experiência linda. Linda experiência, não tenho dúvidas de que você esteve no além, ou que no sonho ele te mostrou como é isso.
Sim, sim. E bom, eu posso até dizer para alguém, não é, que esteja com essa vontade de saber como está seu ente querido, que peça a Deus, que peça a Ele, e Deus vai conceder. Porque eu acredito que Deus quer que no nosso coração todos fiquemos tranquilos de saber onde está esse ente querido, não é? O que está acontecendo com ele. Acredito que assim como comigo, isso pode ocorrer com muitos. Sim, e sem nenhuma dúvida, quando a gente está predisposto a receber a informação que vem do outro lado, essa informação vem, por exemplo, em um sonho, não é? Muito obrigado, Tia Rosalia, te mando um beijo. Obrigada, Hector. Bênçãos. Obrigado, bênçãos para você também. Claramente você vai ter um grande grupo de pessoas, digo grande e talvez eu esteja errado, né? Um monte de gente vai desacreditar isso dizendo: ah, mas foi só um sonho. Essas pessoas não sabem que não existe só um tipo de sonho, que você pode ter sonhos psicológicos e também pode ter outro tipo de sonhos parapsicológicos. E que a partir da possibilidade desses sonhos parapsicológicos, isso que a gente vem falando com muita frequência no programa, né? Quando uma pessoa morre ou desencarna, ou seja, sai da carne, fica a sua consciência, seu espírito, sua energia. Não tem corpo. Quando a gente dorme, está vivo, mas também no sonho não tem corpo. O corpo fica dormindo na cama e a consciência é quem vive a experiência onírica. Ali, estamos em igualdade de condições, onde um desencarnado, a consciência dele pode interagir com a nossa. E é como no filme Matrix. Tudo o que você vê ao redor, se quiser, é uma imagem gerada para que você se sinta confortável, para que não leve um choque tremendo. Mas, no fim das contas, o que importa é que o ente querido, primeiro, continua existindo, porque aqui parece que esquecemos do mais importante, que é perceber que existe algo a mais. Porque tem muita gente que te diz, você morre e não acontece nada. Você morre, tudo fica preto e não existe mais nada. Nesse caso, não seria tão grave, pois não haveria consciência, ou seja, não existiria a percepção da não existência. É meio paradoxal. Simplesmente não existiríamos. Portanto, também não seria tão catastrófico, mas eu não acredito nisso. Tenho milhares de experiências a partir do programa, mas também tenho muitas experiências pessoais que me mostram que sobrevivemos à morte física e que continuamos existindo. Depois, se você quiser, debatemos as hipóteses de se reencarnamos, se não, se a gente escolhe. Na verdade, a peça de teatro que escrevi, desde Al-Mazalá, trata disso, do que acontece quando morremos. Mas eu gostaria de ouvir vocês também. Podem me escrever em trasnocheparanormal@gmail.com. Podem me enviar áudios para 11 2784 1073. Também espero vocês ao vivo por lá.